Continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 8. O título do capítulo: Conversas entre Sri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Rai. Hoje partimos do verso 250. A tradução é a seguinte. A seguir, Sri Chaitanya Mahaprabhu perguntou a Ramananda Roy: dentre muitas canções, que canção devemos considerar como a verdadeira religião da entidade viva? Ramananda Roy replicou: aquela canção que descreve os romances amorosos de Sri Radha e Krishna é superior a todas as demais canções. Significado: por sua divina graça, Srila Prabhupada. Como se afirma no Srimad Bhagavatam, 10º canto, Anugrahaya Bhutanam Manusham Deham Astita Bhajate Tadrishir Karida Yasrutvatat Parobhave. O Senhor Krishna desce aparentemente como um ser humano e manifesta seus passatempos transcendentais em Vrindavan, de modo que a alma condicionada sinta-se atraída a ouvir suas atividades transcendentais. Proíbe-se estritamente aos não-devotos de participarem de canções em louvor aos romances amorosos de Radha e Krishna. A não ser da parte de um devoto, é muito perigoso ouvir as canções sobre os passatempos de Radha e Krishna, as quais foram escritas por Jayadeva Goswami, Chandidasa e outros devotos elevados. O Senhor Shiva bebeu um oceano de veneno, mas não se deve imitar isto. Antes de mais nada, é preciso tornar-se devoto puro do Senhor Krishna. Somente então pode-se passar a ouvir as canções de Jayadeva e saborear a bem-aventurança transcendental. Se alguém só fizer imitar as atividades do Senhor Shiva e beber veneno, com certeza acabará morrendo. As conversas entre o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy destinavam-se apenas a devotos avançados. Quem estiver na plataforma mundana e estudar essas conversas, a fim de apresentar alguma tese, como faz um PhD, não será capaz de compreendê-las. Ao invés disso, estas conversas terão um efeito venenoso. Acho que nenhum devoto deixa passar um verso desse sem comentar, né? Por quê? Porque aqui tem significados históricos, significados sociológicos e significados psicológicos. Então, é um tema bastante falado, até uma divergência entre algumas linhas Vaishnavas que foram introduzidas por outros Vaishnavas que são seguidores dos discípulos de Prabhupada, de Bhaktisiddhanta Maharaj. Bom, Bhaktisiddhanta Maharaj também era chamado Prabhupada, então, de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Só para não admitir meu erro. Então, porque aqui é o tema mais delicado. Prabhupada explica bem, nós vimos aqui. Primeiro de tudo, ele diz que esses temas não devem ser estudados por não devotos. E depois é que, mesmo sendo devotos, é preciso estudar esse tema com um devoto que tenha realização no assunto, que não seja um devoto que não tenha esse tipo de realização. E depois Prabhupada dá o exemplo do Senhor Shiva, que é também clássico. Nós, devotos da ISKCON, às vezes abusamos até desse exemplo do Senhor Shiva, que o Senhor Shiva bebeu veneno. Então, e que com ele não aconteceu nada, mas que se a gente imita isso, então que a gente vai se dar mal. E claro que isso é verdade, em vários
várias atividades da vida humana que podem se tornar venenos para a nossa vida espiritual. Há assim, infinidades de atividades dentro do nosso cotidiano que se tornam veneno de diferentes concentrações, diferentes teor contaminantes e diferentes teores contaminantes. Mas o ponto específico aqui, eu vou ficar nesse ponto, porque eu quero ler mais alguns versos também, é exatamente o ponto de se ouvir passatempos dos romances amorosos. Essa expressão foi usada assim, que é bem interessante, os romances amorosos entre Radha e Krishna. Falando historicamente, depois da passagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu por este mundo material, o movimento ficou a cargo de alguns devotos, por fim ficou a cargo de... obrigado. Ficou a cargo de Janava. Não é? Janava é chamado também, ou Janavi-Devi. E ela pregou e cuidou dos Vaishnavas, como manda o figurino na sucessão discipular. Depois dela, no entanto, um grupo de pessoas achou que poderia trazer para a experiência cotidiana, experiência do dia a dia, as reflexões acerca dos passatempos amorosos de Radha e Krishna. Esse grupo depois se tornou conhecido como Prakrita Sahaja. O problema deles é conhecido como sarrajismo, que é misturar o espiritual com o material, prejudicando a qualidade espiritual e não melhorando a qualidade material. Então, é um desastre, na verdade. É um distúrbio. Um distúrbio. Historicamente, isso causou distúrbios até hoje. Se vocês forem aos Ratha Yatras de grandes cidades como Calcutá, até mesmo de Jagannath Puri, vocês vão ver alguns travestis, homens vestidos de sari e imitando as dancinhas das golpes, os passos femininos das golpes, assim. E são exatamente essas pessoas que seguem o sarrajismo e trazem, porque as golpes são os servos de Krishna mais próximos de Krishna, mais confidenciais. Então, são mulheres, elas estão em corpos femininos. Os corpos femininos têm características particulares e se comportam socialmente de maneira particular, diferente da maneira dos homens. Se veste de maneira diferente, usa o cabelo de maneira diferente, fala de maneira diferente, tem trejeitos diferentes. Mas, então, os seguidores, aqueles que se sentem seguidores das golpes, ao invés de seguir os passos das golpes, imitam as golpes. E aí eles adotam eles querem adotar o mesmo humor das golpes. Aí eles adotam as aparências externas das golpes. Como elas se vestem de sari, às vezes de golpe dress, então eles também se vestem assim. Como elas falam de uma maneira muito feminina, eles também tentam falar de uma maneira muito feminina. Como os trejeitos são femininos, eles também imitam. Só que eles são homens, e fica uma coisa ridícula. E, inclusive, muitas pessoas que estão no Ratha Yatra, devotos ocidentais, se sentem muito constrangidos quando encontram eles assim em público. Vrindavana também tem legiões deles andando para toda parte, qualquer pessoa pode ver. Não é necessariamente um travesti que pratica atos homossexuais. Eu não estou dizendo isso porque provavelmente existem alguns deles que não sejam assim, então eu não quero também, de maneira simplista, dizer que são todos
homossexuais praticantes. Não quero dizer isso. Mas, externamente, parece muito com o que nós entendemos aqui do Ocidente dos travestis que são, de fato, homossexuais praticantes e que se assumem como tal. Então, isso historicamente já está estabelecido e foi resistindo aos anos. Isso foi uma das principais causas históricas da destruição ou da irrelevância social do movimento do movimento de Chaitanya, do movimento de Sankirtan instituído por Chaitanya. Foi a principal causa. Quando o Bhaktivinoda Thakur identificou que o movimento de Chaitanya deixou de ser popular e que agora era para uma esfera muito reduzida, uma esfera de pessoas muito... um círculo de pessoas muito privilegiado, ele entendeu, mas isso é diferente do que Chaitanya Mahaprabhu queria. E a gente precisa se preocupar com o que Chaitanya Mahaprabhu queria. Então ele foi estudar o Chaitanya Charitamrita, procurou o Chaitanya Charitamrita que não estava acessível facilmente, localizou o Chaitanya Charitamrita, confirmou sua hipótese e defendeu essa tese de uma maneira muito clara para que todos pudessem ter o que hoje em dia nós temos. Então Prabhupada foi muito cuidadoso com esses elos principais, mais próximos da corrente de sucessão discipular. Bhaktisiddhanta Maharaj, que foi um revolucionário completo, um revolucionário social completo. Bhaktivinoda Thakur também. Então, Prabhupada foi muito fiel a eles dois, a essa sequência, esses primeiros elos ascendentes a ele, porque eles representaram historicamente os líderes que identificaram o problema social da época. Então, Prabhupada foi muito cuidadoso com isso. Então, Prabhupada faz um significado desse, coloca no livro que é o pós-doutorado, academicamente falando, da nossa literatura clássica Vaishnava, que é o Chaitanya Charitamrita. Ele faz um significado desse para quem? Para quem acorda cedo e vem assistir a aula, para quem procura o Chaitanya Charitamrita no sebo. Que é isso? Como é isso em espanhol? Livraria que vende livro usado. Livraria que vende. Livraria que vende livros usados. No Brasil tem um nome especial que é sebo. Sebo, porque sebo é uma expressão negativa para falar de gordura, de sujeira. Aqui no Nordeste tem uma expressão que se usa quando uma coisa está suja. Isso aqui está ceboso, vai lavar isso aqui que está ceboso, né? É só no Nordeste? É. Eu pensei que era no Brasil. Não, é só aqui. É só que você falar isso fora, todo mundo dá risada, assim, acha engraçado. Então, ceboso. Então, o livro, porque ele já é usado, já passou a mão de todo mundo, às vezes ele está meio sujinho e tal, então é chamado de sebo. Então, os devotos procuram o Chaitanya Charitamrita no sebo, como Bhaktivinoda Thakur, porque não tem disponível em português assim, como Bhaktivinoda Thakur também procurou o Chaitanya Charitamrita, sim, nos lugares mais recônditos, nos círculos mais fechados da intelectualidade Vaishnava, para poder dar o start que ele deu, o restart, né, que ele deu no movimento Hare Krishna, para reiniciar o movimento Hare Krishna. Então esse tema é um tema importante, que conhecer historicamente é importante. O efeito social, o grande problema na sociedade, eu já falei junto com a história, que foi a perda da relevância. Então, sociologicamente, o movimento de Chaitanya deixou de contribuir para a iluminação das pessoas, porque quem ia para a rua extravagantemente eram os Prakrita Sahajas.
E eles não impressionavam as famílias, eles não impressionavam os autocontrolados, eles não impressionavam os yogis, eles não impressionavam os gyanis, eles não impressionavam ninguém. Por quê? Como Prakrita Sahajas, eles simplificavam tudo. Quando era a hora de falar a filosofia, eles só queriam falar os passatempos. Só. Então eles não falavam a filosofia relacionada com o passatempo. Ele não falava a filosofia que nós ouvimos, o jnana que nós ouvimos. Eles falavam só os passatempos. E quem quisesse entender os passatempos, que entendesse. Então isso foi causando uma irritação. Não havia nem discussões filosóficas, debates filosóficos que são típicos dos gyanis, nem isso havia. Todo mundo foi para o impersonalismo. Todos os gyanis, todos os intelectuais desse período se abrigaram na filosofia impersonalista porque era excitante para a sua inteligência e o outro era irrelevante para a sua inteligência. Eles foram todos para debates filosóficos. Aí foram para... Como é o nome da cidade onde reúne muito? Varanasi, obrigado. Foram todos para Varanasi. Varanasi se tornou a região definitivamente mais importante. E Navadvipa perdeu a importância social na Índia do reservatório do movimento de Chaitanya Mahaprabhu. Olha que prejuízo impressionante, não? Impressionante. Psicologicamente, também já dei uma pincelada, a pessoa transfere para o ritual, para o rito, a pessoa transfere para o rito a responsabilidade da sua própria purificação, não alinhando a inteligência sobre a mente. Ela deixa que o rito represente a sua inteligência. Então o rito vai para o lugar da inteligência, a mente, como o Bhagavad Gita descreve, fica abaixo da inteligência, fica abaixo do rito, e abaixo do rito, abaixo da inteligência estão os sentidos, e abaixo dos sentidos está a matéria inerte. Então o rito comanda. Então o que importa é o trejeito, é a roupa, é não sei o quê, todos os detalhes das golpes. Não importa mais a inteligência, perde o poder decisório, o poder intelectual. Então, esse é o efeito psicológico gravíssimo, que o indivíduo perde a liberdade, perde o livre-arbítrio, porque o seu arbítrio, a sua decisão está vinculada a um rito que é falso, que produz nele um efeito sensorial, não produz um efeito intelectual, de questionamento, produz um efeito sensorial. Então esse é como eu falei, histórico, sociológico, psicológico, essa é a importância psicológica, o efeito psicológico dessa situação. Então, assim, hoje, Prabhupada é Bhaktivinoda Thakura. Prabhupada identifica o que Bhaktivinoda Thakura identificou. Prabhupada toma a atitude que Bhaktisiddhanta tomou. Então ele tem a atitude intelectual de Bhaktivinoda Thakura e tem a atitude pragmática de Bhaktisiddhanta Maharaj. Então Prabhupada, com essa postura, Prabhupada vai como um Gostyanandi enfrentar o mundo, como um pregador enfrentar o mundo. Se vocês observarem, eu não estou falando de Gorakshora Das Babaji, porque Gorakshora Das Babaji, ele entra nessa corrente de sucessão discipular como o guru iniciador de Prabhupada, de Bhaktisiddhanta, que acolhe Bhaktisiddhanta para dizer que mesmo os Babajis devem compreender a importância do movimento de Chaitanya Mahaprabhu. Nesse contexto, Gorakshora entra assim. Mas ele não era um pregador de rua, ele não era um pregador pessoa a pessoa, ele não se expunha na rua, ele era um Babaji. Tem algumas experiências dele, por exemplo, quando o único discípulo dele, que é Bhaktisiddhanta Maharaj, começou a pregar,
e o povo começou a falar, o povo ia atrás de Gorakshora Babaji e dizia: Babaji, seu discípulo está muito famoso. Quando ele vai falar em público, ele junta milhares de pessoas. E não é exagero, na Índia tudo é milhares mesmo. Tá? Não é negócio de unidade, não são 10, são 20, dezenas, não. Nada disso não, é tudo milhares mesmo. Então dizia ele junta milhares de pessoas. Então Gorakshora Das Babaji ficou curioso. E como ele se sentia um Babaji mesmo, livre, eu vou onde eu quiser, eu faço o que eu quiser, não devo satisfação à sociedade, ele resolveu assistir uma palestra de Bhaktisiddhanta Maharaj. Então, quando tinha esses milhares de pessoas assistindo, ele foi lá, se meteu no meio dessas pessoas para ouvir a palestra do seu discípulo. Ficou todo feliz e voltou para o seu bairro. Está tudo bem, está andando, a coisa está andando, eu não preciso me preocupar com nada disso. Então esse é Gorakshora. Por isso eu estou falando de Bhaktivinoda e de Bhaktisiddhanta, porque eles têm posições de Goshtyanandis, não de Bhajanandis, assim, de Babajis. Eles têm a posição de Goshtyanandis, de pregadores, responsáveis pelas pessoas, corajosos, que correram risco. Bhaktisiddhanta Maharaj correu risco de vida, foi ameaçado de vida, foi perseguido por causa da sua pregação, porque ele estava modificando o movimento, e é bom lembrar, entre os devotos. Não era não era recluso, não. Ele não era de um modo geral apenas, era modificando com aqueles que já compreendiam a consciência de Krishna de acordo com o seu discernimento. Eles pensavam que compreendiam. Então esse tema aqui não se pode parar de falar. Então eu peguei um tema que é bastante confidencial mesmo. Vocês vão ver que Prabhupada não fala disso no Bhakti Shastri. Vocês vão estudar o livro do Bhakti Shastri. Talvez o Néctar da Devoção, Prabhupada fale um pouquinho, mas não fala no Bhagavad Gita que nós estamos estudando. Não é um tema que Prabhupada traga, como trouxe aqui, falando de veneno mesmo, né? Então, esse é o tema. Eu vou ler mais uns versinhos para, assim, a gente adiantar, porque esse capítulo já tem meses e meses rolando, né? Conversas entre Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy, e está chegando nesse ponto que é o ponto mais crucial das conversas. As outras conversas, as outras partes do diálogo servem muito para nós aprendermos a importância da relação amorosa com Krishna, de Krishna Prema Bhakti. Mas esse tema agora é o mais confidencial, que revela a natureza de Ramananda Roy como um servo muito pessoal de Krishna. Então, o verso 251 diz o seguinte: de todas as atividades benéficas e auspiciosas, qual é a melhor para a entidade viva? Pergunta Chaitanya Mahaprabhu. E Ramananda Roy responde: a única atividade auspiciosa é associar-se com os devotos de Krishna. Que coisa bacana, né? A única atividade auspiciosa é associar-se com os devotos de Krishna. Mas aqui não está falando do devoto prajalpeiro, do devoto que vai mostrar o último filme agora lançado no Netflix, do devoto que vai contar a última música mundana que saiu agora, não sei de quem, sei lá, de Madonna, sei lá de quem. Não é esse. Aqui está falando dos devotos puros. Aqui está falando dos devotos puros, os devotos que são apegados ao seu serviço devocional, apegados à sua relação com Krishna. Então, não vamos pensar que é qualquer satsanga, qualquer festinha que as pessoas possam se reunir, que devotos possam se reunir para falar qualquer tipo de tema, é o mesmo tema. Não é esse, não é a mesma coisa. Né? O significado de Prabhupada. Segundo Srimad Bhagavatam, 11º canto, Ata Atyantikam Kshemam Prichamo Bhavato Nagha Samsare Smi Kshanardhopi Satsanga Sevadhir Nrinam. Queremos perguntar-te qual é a mais perfeita atividade beneficente,
Acho que neste mundo material, a associação com devotos, mesmo que por um instante, é o maior tesouro para a espécie humana. E aí continua o próximo verso. Sri Chaitanya Mahaprabhu perguntou: de que se devem lembrar constantemente todas as entidades vivas? Ramananda Roy replicou: o principal objeto de lembrança sempre será o santo nome do Senhor, suas qualidades e passatempos. Repetindo, Sri Chaitanya Mahaprabhu perguntou: de que se devem lembrar constantemente todas as entidades vivas? Ramananda Roy replicou: o principal objeto de lembrança sempre será o santo nome do Senhor, suas qualidades e seus passatempos. Significado: o Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 2, verso 36, afirma: Tasmat sarvatmana rajan hari sarvatra sarvada shrotavya kirtitavyascha smartavyo bhagavan rinam. Shukadeva Goswami conclui: o dever da entidade viva é sempre lembrar-se da personalidade de Deus em todas as circunstâncias. Todos os seres humanos devem glorificar o Senhor, lembrar-se dele e ouvir sobre ele. E continuamos. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu perguntou: dentre as muitas espécies de meditação, qual é a que deve ser feita por todas as entidades vivas? Srila Ramananda Roy replicou: o dever principal de toda entidade viva é meditar nos pés de lótus de Radha e Krishna. Significado: o Srimad Bhagavatam, primeiro canto, afirma: Tasmadekena manasa bhagavan sattvatam patihi shrotavya kirtita vayascha dheya priyas chanityada. Sutta Goswami respondeu aos sábios liderados por Shaunaka: todos devem ouvir muito atentamente os passatempos da Suprema Personalidade de Deus. Devem também glorificar suas atividades e meditar nele regularmente. Os espanhóis perceberam que aqui foi usado como muito a palavra muito? Perceberam? Todos devem ouvir muito atentamente os passatempos da Suprema Personalidade de Deus. Isso é português, viu? Não é espanhol, não. Português refinado. Português refinado. Muito atentamente. E poético. Então, obrigado a todos vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.